Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, à nossa casa de amor e luz. Que todos estejam com o coração tranquilos, serenos, né, para que possamos absorver, né, o ensinamento de hoje, através do nosso palestrante da data de hoje, que é o Bruno Nacht, e que as nossas vibrações, né, junto à espiritualidade amiga, possam envolvê-lo, né, com muito amor e carinho. A nossa casa, né, para os nossos amigos e irmãos internautas, ela tem trabalhos, né, possui na segunda-feira um estudo sobre o livro Verdade, Caminho, Verdade e Luz, né, das 20 horas às 21. Quem quiser participar, estejam à vontade, pode procurar-nos que vamos adicionar, né, pelo grupo. Às terças-feiras nós temos a palestra, temos o estudo das 19h30 às 20h30. Nós estamos terminando o livro dos médios. A partir das 20h30 nós temos a reunião, né, para o atendimento aos nossos irmãos encarnados, que é a reunião mediúnica, só para os trabalhadores da casa. E às quintas-feiras nós temos essa palestra pública, aberta, para que todos possam vir, né, sentindo-se à vontade, né, procurando o aconchego, né, nas palavras de Jesus. Começa às 20 horas, vai até às 21 horas. Paralelamente nós temos a evangelização das crianças, né, que é bom desde cedo, né, já elas começarem a entender, né, o motivo, o porquê delas estarem neste planeta. Nós temos uma biblioteca, né, bem extensa, com livros muito interessantes, doutrinários, né, de casos, né, referentes aos nossos irmãos que psicografaram. E também nós temos agora a mocidade, né, a cada 15 dias a mocidade, né, está aberta também para os jovens, né, nós que nós consideramos jovens, né, os nossos, independe, né, da idade, se sentir-se jovens, né, fiquem à vontade também, tá? A partir das 15 horas, né, aqui nesse local, tá bom? Mais algum recado? Não, né? Então vamos ter um breve texto do livro Vida Feliz, psicografado de Valdo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Deus dotou-se de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não as tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e, lentamente, vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirá atingir os objetivos máximos na atual existência. Não desista se, de início, fracassares. Nós não perdemos a fé, a força de vontade. Antes de passar para a nossa oração, semana que vem, quem vai falar para nós vai ser a Regina Aparecida da Silva. Né, o tema, ela é lá do Jean, e o tema dela é Na Terra do Coração. Então, estão todos convidados. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, trabalhadores da casa, para que possamos absorver as benesses que recebemos neste momento. Que os nossos corações possam estar tranquilos, serenos, acalmando a nossa mente e sempre agradecendo a Jesus, nosso Mestre, esse irmão que foi um exemplo neste planeta, dos seus ensinamentos, das suas atitudes, das pequeninas coisas. Ele nos mostrou que o amor vence, que o perdão apaga milhões de defeitos,
passagem aqui na Terra seja tranquila. Vamos absorver os ensinamentos através dos estudos, através das palestras em que os nossos irmãos trazem para nós, através dessa doutrina, que é a doutrina espírita, que ela é consoladora. E agradecendo a oportunidade que nós temos hoje, envolvendo o nosso palestrante de hoje, o Bruno, na amorosidade de Jesus. E agradecemos mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bruno, por gentileza, por favor. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Prazer imenso poder estar aqui novamente nessa noite. Eu já estive aqui por 2 vezes, hoje é a 3ª visita. Estava dando uma olhadinha nos temas que a gente já falou aqui em outras ocasiões, né? E aí hoje, naturalmente, eu trouxe um tema diferente dos outros 2 discutidos. O tema de hoje é um tema que todo mundo conhece e já ouviu falar, com certeza: família. Todos nós temos família, não é verdade? Maior número, menor número, com mais equilíbrio, com menos equilíbrio, mais união, menos união, mas todos temos, não é verdade? Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite da casa para a gente vir aqui fazer essa reflexão juntos. Em segundo momento, agradecer o abraço que a espiritualidade, né, sempre nos proporciona, nos amparando para que a gente tenha uma noite produtiva de estudos. Perfeito? Se ficar alguma dúvida, vocês podem me interromper, quiser fazer alguma pergunta, adicionar alguma coisa dentro do tema. A ideia é a gente fazer aqui um bate-papo para aprender junto, no caso aqui, com o Emmanuel, que é quem vai trazer para nós aqui a reflexão dessa noite. Tudo bem? Todos aqui já são frequentadores da casa, né? Todo mundo já conhece a doutrina, fica mais fácil da gente conversar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para nós aqui é que a gente tem sempre o costume de idealizar a família, né, como comercial de margarina. Não é verdade? A gente tem o costume de entender que a família vai ser somente amor, equilíbrio, união, só sorriso. Comercial de margarina é uma delícia, não é verdade? Sempre a família toda correndo naquele bosque, né? Aquele gramado bonito, sentando para fazer um piquenique, não é assim? Ninguém está triste, ninguém tem problema, não é assim? São só flores. E na verdade, se fosse realmente só isso a família, só felicidade, só alegria, só amor, a gente não precisaria nem discutir o tema, né? Porque normalmente nós não buscamos explicações do que é bom, ou pelo menos do que a gente entende que é. Muitas coisas que a gente entende que é bom nem sempre são, mas a gente não questiona. Você já ouviu alguém questionando aqui porque é rico? Alguém tentando, né, perguntar e a justificativa: por que eu sou rico? Ninguém pergunta. Agora, porque eu sou pobre, um monte de gente fica atrás da resposta. Não é verdade? Então, naturalmente, se a família fosse só um mar de rosa, ninguém ia ter dúvida ou procurar a respeito. Só que nós sabemos que a família nem sempre é esse mar de rosas que a gente gostaria que fosse. Mas por quê? Tem motivo? Não tem motivo? É assim mesmo? É só a minha família que é assim? Né? E aí, é o que a gente vai tentar concluir juntos aqui no estudo dessa noite. Tudo bem? Eu busco um amparo aqui, naturalmente, né? Eu não poderia tirar dos meus pensamentos, do nosso estudo, lá do livro Caminho, Verdade e Vida, no item 62, intitulado Parentela. Olha que interessante o que Emmanuel vai trazer para nós nesse texto. Nem sempre, já estamos no texto de Emmanuel aqui, os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é o laço de sangue? É a união familiar consanguínea, não é isso? Papai e mamãe, a união daquele sangue gera o filho, correto? Nem sempre esse laço de sangue, esse vínculo, reúnem, olha o que ele fala aqui, as almas essencialmente afins. Opa, vamos lá. Frequentemente, ele complementa, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno
sob o mesmo teto. Nossa, aí dá aquele suspense. Tum, 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 tum. Grandes inimigos, às vezes, são obrigados ao abraço diário sob o mesmo teto. Caramba! Vamos lá. Vocês já ouviram alguns casos, ou até vivem um caso desse, que às vezes o pai tem 3 filhos, 2 filhos, tanto faz. Com 1 ou 2 ele se dá super bem. Com 1 não dá certo. A gente brinca, né? Os bigodes não cruzam, não é assim que fala? Ou a mãe com um filho qualquer, ou um tio, ou um avô. Naquele laço, naquele núcleo sanguíneo, parece que se tem uma ovelha negra, que não faz parte daquele núcleo. Todo mundo se dá bem, está tudo beleza, maior equilíbrio. Aí tem um que não bate com ninguém o santo. É o que está dizendo aqui. Nem sempre são as almas afins que são reunidas. O que é a alma afim? É a alma que você ama. Você se dá bem? Não é verdade? Então, naturalmente, se você ama a sua filha e se dá bem com ela, lógico que a gente não está falando perfeição, né? Sempre vai ter um probleminha ou outro, porque pensam diferente, isso é normal. Mas, no geral, existe um equilíbrio. Isso são as almas afins. Porém, ele está dizendo aqui que, muitas das vezes, aí, essa imposição é também de reunir inimigos de um passado. Mas eu não vou adiantar muito não, porque tem muita coisa para a gente ler junto aqui para compreender isso. E ele continua nos explicando. Veja bem, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Eu não conhecia essa expressão até ler e estudar Emmanuel, parentela. Ele vai explicar para nós aqui, ó. O primeiro, que é família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, que é o parentela, significaria o cadinho de lutas. Então, não necessariamente porque a pessoa vive sob o mesmo teto, porque ela está ligada, né, pela consanguinidade, não necessariamente. Ela precisa ser intitulada por família. Por quê? Família, o verdadeiro conceito que é o verdadeiro elo é de amor. Então, Emmanuel explica para nós aqui que sabe aquele amigo, um vizinho, um companheiro de trabalho, um primo, que você vira e fala assim: você é o irmão que eu não tive, né? Você é meu segundo pai, você é minha segunda mãe. Ah, mas você não tem um laço consanguíneo direto com aquele amigo seu de trabalho, mas vocês têm um vínculo tão grande de amor, e esse laço, sim, configura-se família. Olha que bacana. A gente não tem essa pessoa que às vezes é um pouco desagradável, ou bem desagradável no convívio. A gente fala assim: nossa, nem parece que é da minha família. Mas está explicado, realmente. Porque o conceito de família não é o laço sanguíneo, é o laço de amor. Ficou claro isso? Né? Quem explicou isso para nós? Emmanuel, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Então já começa a fazer sentido. Por quê? Como que eu consigo amar tanto o meu pai, mas eu não me dou bem com minha mãe? Ou vice-versa. Eu tenho um caso de um amigo que ele me narrava inúmeras queixas nesse sentido. Que o pai tinha um vínculo muito tranquilo e equilibrado com o filho mais novo, e ele, que era o mais velho, eles não se davam bem. Mas não dava bem mesmo. Mas o porquê disso? Né? Por que disso? Aí eu vou agora dar um pulinho lá no livro Missionários da Luz. Quem já leu sabe que é um livro fantástico. Quem está com preguiça de ler o livro inteiro, vocês vão ler o capítulo 12, 13 e 14. Esses são os capítulos que vão narrar a história de Segismundo. O único Segismundo que eu conheço é desse livro. Até hoje eu não vi nenhum outro Segismundo, né? Nem em outro livro, nem caminhando sobre a crosta terrestre aqui. Se alguém quiser botar um filho de Segismundo aí, é uma sugestão, né? Vai ser o único do Brasil. Brincadeira, deve ter alguns eu que eu não conheço, né? Mas vamos lá. Todo mundo já leu Missionários aqui? Todo mundo conhece a história de Segismundo? Então vai ficar fácil para a gente lembrar aqui junto. Vamos resumir bem rápido, né? Claro que esses 3 capítulos são riquíssimos. Desde o momento da reaproximação do espírito, para o casal aceitar a reencarnação, toda a transformação perispirítica para ele reencarnar, é um processo magnífico, né?
Mas a ideia não é aprofundar nisso, é somente a lição que vai ser trazida para nós aqui. Vamos lá. Adelino e Raquel eram um casal. Lembram disso? Segismundo começou a nutrir algum sentimento por Raquel. Se fosse hoje em dia, o que o Segismundo ia fazer? Ia curtir uma foto no Instagram, não é assim? Ia mandar um directzinho ali, uma coisinha, um tweet, não é assim? Só que na época não tinha isso. Aí Segismundo pensou, o que eu vou fazer nesse casal, Adelino e Raquel, para que eu possa me aproximar dela? Simples, tranquilo. Matou Adelino. Tranquilo, né? Uma vez que eu tirei a vida dele, eu abri as portas para mim esposar, então, Raquel. Claro que isso é uma brincadeira, né, gente? Para a gente deixar leve aqui o assunto. Mas vamos lá. Então nós temos um casal, Adelino e Raquel. Segismundo III, que se engraçou pela Raquel, o que ele fez? Tirou a vida de Adelino e sim, esposou depois Raquel. Tá certo isso? Tá errado. Ele poderia se apaixonar por ela? Lógico que poderia, né? Ele poderia até tentar um relacionamento? Claro. Se fosse, né, da vontade dela, ótimo. Mas não precisava matar o coitado. Não é verdade? A gente não concorda com esse tipo de ação. E aí, como é que a espiritualidade vai providenciar a quitação desse débito? Como é que vai ser feita essa reaproximação? Porque nós sabemos que, uma vez contraído o débito, eu tenho que quitar. A justiça dos homens pode ser bem falha, e é, né? Em muitos casos. Mas a justiça de Deus não é. Nós já concordamos com isso, não é verdade? E aí, a espiritualidade muito sábia, naturalmente, num segundo momento, reencarnados Adelino e Raquel de novo, como um casal. Olha que interessante, outra lição para nós aí. Às vezes o meu atual marido ou minha atual esposa pode ter sido, na última encarnação, também a minha esposa, também o meu marido. Que bacana, né? Vai saber. É lógico que a gente vai mudando de posto, a gente vai trocando as responsabilidades. Ora encarna homem, ora encarna mulher, justamente para conhecer as dificuldades de cada sexo, não é verdade? Porque o homem adora falar assim, né? Você não sabe qual que é a minha responsabilidade. Eu tenho que sair cedo para trabalhar, eu preciso pagar as contas de casa, eu tenho que fazer isso. Apesar que a mulherada está ajudando em muito, né? Às vezes trabalhando mais que os homens. Mas aí a mulher adora falar o quê? Mas você não sabe o que é ter esse barrigão, carregar essa criança. E não sabe mesmo. Toda mulher que teve filho sabe que vai crescendo aquele trem aqui dentro, não é assim? Vai espremendo a bexiga, faz xixi de 10 em 10 minutos. Espreme o pulmão, não consegue respirar, fica curtinho, não é assim? Que dia que o homem vai conhecer que dificuldade que é essa? Só o dia que ele reencarnar a mulher. Então eu já até diria, são palavras minhas, não está escrito em lugar nenhum não, tá? Que os homens que respeitam as mulheres, respeitam a igualdade, né? E inclusive colocam até um pouco acima, porque gerar um filho é coisa maravilhosa, né? É coisa divina. Já foi mulher em outra encarnação, né? Porque ele sabe que não é fácil realmente. Mas enfim, então a gente reencarna homem, reencarna mulher, pai, às vezes neto, às vezes filho, às vezes, né? Vamos mudando. E dentro de toda essa manobra espiritual, para nos reaproximar, nos fazer amar uns aos outros, em outra vida, Adelino e Raquel formam novamente um casal, recebem um primeiro filho, Joãozinho, e Segismundo reencarna como segundo filho do casal. Então vamos lá, numa vida, Segismundo mata Adelino. Na outra vida, ele reencarna como filho dele. Ou seja, o seu filho é seu assassino de outra vida. É natural que exista um distanciamento. É natural que exista uma repulsa energética em relação àquilo. Aí todo mundo fala assim, então eu já sei. Aquele filho que eu não gosto muito me matou da outra vida. Né? Não é isso, gente, não é isso. Aqui é o caso de Segismundo, né? É só para elucidar que quando existe um distanciamento, uma dificuldade, alguma restrição, é porque existe um débito.
A ideia aqui não é despertar em nós uma vontade de descobrir o que ocorreu. Não. Porque já pensou se você descobre que você que foi o assassino? Ia pesar muito mais, não é verdade? Então a ideia não é tentar procurar o porquê do desequilíbrio. É entender que é manobra de Deus. Inteligência da espiritualidade de reunir novamente esses sob o mesmo laço consanguíneo, naturalmente sob o mesmo teto. Sabe por quê? Se o Luiz hoje vier aqui no final da reunião me desagradar de alguma forma, criticar o meu cabelo, e olha que eu cuidei bem dele hoje para vir para cá, eu vou sair daqui chateado com o Luiz, e eu vou falar assim, eu não quero mais saber dele. O que eu faço? Bloqueio no WhatsApp, bloqueio no Instagram, não é assim? Não volto mais aqui nessa casa espírita. Eu deletei ele da minha vida, entre aspas. Se eu cruzo com ele no centro da cidade, o que você faz? O que eu faço quando a gente não quer? Viu alguém? Você... olha, promoção ali, espera a pessoa passar, não é assim? O pessoal lá fora faz isso. Aqui não, ninguém faz, porque somos espíritas, né? Espírita não faz esse tipo de coisa. A gente ouve comentários que o pessoal lá fora faz isso. É fácil deletar quem não é do meu convívio. Agora, um irmão deletar o outro irmão, um pai deletar um filho da vida, é um pouco mais difícil. Não estou falando que é impossível, que infelizmente é, mas não é tão fácil. Vocês entendem? Como que é assertiva a manobra de unir sob o mesmo teto espíritos que não são afins? Porque, querendo ou não, é a forma que eu tenho de deixar eles mais grudadinhos um no outro. Qual o objetivo disso? Fazer sofrer? Claro que não. Aprender a amar. E quando eu falo de família, século 21, ano 2024, a gente tem que expandir a nossa percepção em relação a isso, né? Durante longos e largos séculos, sempre foi colocado como padronização a família. Papai, mamãe, ainda bota um filhinho, menino e uma menininha de vestidinho do lado, como isso sendo, né, o estereótipo da família. E isso foi, durante muitos anos, alimentado como certo, ou padronizado. Só que hoje em dia, continua dessa forma? Não. Né? Nós temos hoje famílias com a união de duas mulheres, de dois homens, sem aprofundar na questão dos gêneros, né, ou da identificação. Não é isso a questão aqui agora. O que eu quero dizer é que qual que é o significado da família? A gente aprendeu agora, na primeira frase, são os laços de amor. Então, se o amor é verdadeiro, eu, enquanto espírita, entendendo que o espírito não tem sexo, quem tem sexo é o corpo físico, eu respeito essa união. E digo mais, é bem possível que um casal com duas mulheres, um casal com dois homens, seja o melhor exemplo do que um casal padrão. Porque muitas das vezes esses casais, né, homoafetivos, vão ensinar o que é amor, o que é respeito, não é assim? Um norte em Jesus, educar a criança desde muito cedo, e às vezes aquele casal padrão está se estapeando toda noite na frente da criança. Aí vocês entendem o que realmente é mais interessante dentro da ótica de Cristo. Não é verdade? E a mamãe que vive sozinha? É uma família também. E o papai que vive sozinho? Seja por abandono, seja por um desencarne, seja quantas situações que podem ocorrer, também são uma família. E vou além. E a vovó que cuida? Não acontece muito? Às vezes, né, por N motivos, não é questão de enumerar isso aqui, quem acaba cuidando da criança é a avó, é o tio, é alguém nesse sentido. E aí que está o ponto. Se está sobre a sua responsabilidade a tutela daquela criança, é sua responsabilidade educá-la. E principalmente, em mostrar a essa criança um norte em Jesus. Apresentar essa criança a Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Uma evangelização de adultos, não é assim? Nós chamamos de palestra pública, mas é uma evangelização. Estamos falando de Jesus, não é assim? E ali dentro está acontecendo a evangelização infantil das crianças.
Eu costumo dizer e repetir que a evangelização infantil é 2 ou 3 vezes mais importante do que a nossa. Porque as crianças, elas estão como uma esponja, prontas para absorver conhecimentos, reter aquilo. E no momento que a criança atingir a sua maior idade espiritual, o eu antigo dela, porque ela não é, apesar de hoje vestir um corpo de criança, ela não é um espírito imortal? Já não teve outras vidas, outras vivências, não traz más tendências, dificuldades? Quando ela atingir aquela maioridade espiritual e dizer, este sou eu em espírito verdadeiro, o que ela aprendeu na evangelização vai pesar. Então, se aquele espírito traz uma tendência a qualquer desvio de moral terreno, quando ele estiver pronto a iniciar aquele desvio, ele vai falar assim, poxa, mas a tia fulano de tal sempre me ensinou tanta coisa totalmente diferente dos caminhos que eu quero trilhar agora. Vocês percebem? Como é que é de muita grande responsabilidade que os pais, os tios, os avós, seja quem for, apresente a essa criança. Ah, mas ele não quer ir. Não, mas criança tem que querer, não. Vai. Né? Criança tem que ir. O pai pode impor, porque é responsabilidade do pai. Ah, agora já é um jovem e, infelizmente, caiu nas garras do crime. Onde foi que eu errei? Lugar nenhum. A vida toda você não apresentou Jesus, você não ensinou os bons princípios, você levou ele para a evangelização? Sim, é a escolha dele. Não é o livre-arbítrio? Nós não temos o nosso livre-arbítrio? Agora, se você, a infância inteira da criança, ofertou ela um celular, né? Porque os pais hoje em dia adoram jogar um celular na mão da criança, que ela fica lá 8 horas, não vai no banheiro, não come, nem respira se bobear, né? Mexendo no celular. Se lá no futuro ela errar, onde foi que eu errei? Nossa, aí a lista é grande. A lista é grande. E está no próprio Evangelho a narrativa da nossa responsabilidade. Porque Deus está no Evangelho, a gente sabe que na verdade a nossa consciência, né, nos cobrará. Que fizeste da criança que confiei a vossa guarda? Então é um alerta a todos nós, né? Enquanto responsáveis. Ou, não, mas eu tenho uma netinha. Oriente o seu filho, sua filha. O quanto é importante trazer para a evangelização, para a igreja, para o templo, seja onde for. Tem que ter um norte em Jesus. Até aqui, tá tranquilo? Tá muito corrido ou não? Tá beleza? Então, eu já sei que se eu tenho alguma dificuldade com alguém, né? É porque eu preciso aprender a amar. Perfeito? E aí, Emmanuel continua a narrativa daquele capítulo. A família não seria a parentela. Ou seja, se eu já amo uma pessoa, não tem como deixar de amar. Aquela história falar assim, eu amava fulano, não amo mais. Não, mentira. Então não acabou. Porque o amor não acaba. Quer uma prova disso? Eu vou te provar agora que o amor não acaba. Pensa numa pessoa muito importante na sua vida que já desencarnou. Ela está aqui? Não está. Ela já devolveu o seu corpo físico, correto? Mas você não consegue lembrar da voz dela? Do andar, do abraço, do sorriso, da voz? Você é capaz de fechar os olhos agora e ver essa pessoa entrando por essa porta e sentando ao seu lado, sentindo até o perfume dela, ou o cheiro em particular. O amor não morre, porque a pessoa desencarnou. Porque o verdadeiro amor, ele é espiritual. Não é verdade? Então, o que ele está dizendo aqui? A família sempre será família, porque o amor é imortal. Ponto. Mas a parentela converter-se-á mais tarde nas santas expressões da família. Olha que legal. Então, qual que é a nossa destinação enquanto encarnados? Não é evoluir? Nos transformar? Sempre. Não é verdade? Não é aprender a amar? Fora da caridade, nós não conseguiremos a salvação. Não é isso que a gente estuda? Parte da caridade não é o amor ao próximo também? É fazer ao outro, eu gostaria de fazer a mim mesmo? E por aí vai? Então, por mais que hoje
eu não consiga ainda me identificar com aquela pessoa, conviver, amar, hoje terei vidas consecutivas e um dia a minha parentela, que é essa pessoa, vai se converter em família, porque eu vou aprender a amar. E não adianta fazer pirraça. Vai voltar mais uma encarnação, mais duas, mais três, mais quatro, até você aprender a amar. Essa é a nossa destinação. Jesus pisou sobre a terra exclusivamente para quê? Amar. Com a grandiosidade dele, né, a luz que ele tinha, a força espiritual, ele não poderia ter escolhido reencarnar como um grande imperador, né? Uma pessoa que tivesse o maior império, o maior exército, o maior tesouro. Não. Ele falou assim, não, tranquilo, vou reencarnar numa manjedoura, vou viver simples, de forma humilde, só para ensinar a amar, mais nada. Então, nós vamos aprender isso. Gaste mais tempo, menos tempo, a gente vai conseguir, né? Claro que é uma manobra que requer esforço. Só que a gente precisa lembrar do próprio ensinamento, né, que está no Evangelho, em relação a amar os nossos inimigos. Quando Jesus coloca amai os vossos inimigos, não significa que eu preciso amar quem eu não dou muito bem, como eu amo meu amigo verdadeiro. Você não vai ligar para ele e falar, cara, que bom falar com você, vem aqui tomar um café comigo. Você pensa assim, né? Só se for botar um laxante no café, né? Né? A proposta não é essa. A proposta é que pelo menos você não deseja ele, não nutra, né, o desejo de vingança, de ódio, de raiva. Já é o primeiro degrau para você aprender a amar quem você, não vou falar odeia, né? Vou colocar aí nossos desafetos, porque ódio é uma coisa meio pesada, né? Uma coisa muito grande. Eu espero que nenhum de nós aqui hoje, né, tenha essa capacidade de nutrir ódio por ninguém. Vamos colocar um desafeto. Que é a pessoa que você olha para a vitrine e não vai passar. Não é assim? Vamos colocar dessa forma. E aí, para aprofundar um pouco mais aqui a nossa reflexão, o nosso entendimento sobre a família, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, tá? Que diz para nós o seguinte: a reencarnação fortalece os laços de família. Porque os laços de família, no item 18, não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Vamos lá no filme Nosso Lar? Quando Lísis vai despedir da mãe, que ela vai reencarnar, né? Que ele está na porta do Ministério da Reencarnação, aquele rampão, né? Aí como é que Lísis faz? Vocês lembram? Ele vai dar uma pirracinha, né? Ah, mãe, você vai mesmo? Ele vai assim, né? Aí enche os olhinhos de lágrimas assim. E é o que eles comentam, né? A doutrina traz para nós que a reencarnação é para o espírito, assim como o desencarne é para nós, né? É porque momentaneamente serão distanciados. Então é quase que a mesma dor que a gente sente para vir, sente para voltar, no sentido do distanciamento de quem a gente convive. Lembrando que nós temos a nossa família encarnada, sim, que é todos esses que nós convivemos, né, e somos ligados pelo laço sanguíneo e de amor, porém, a nossa família espiritual é mais numerosa. E eu não estou falando só daqueles que eu já sei que foi, não, né? Ah, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, o fulano, o tio, o primo. A gente tem uma lista de desencarnados na nossa família. Eu não estou falando só desses que foram, não. Existem muitos espíritos que nos amam imensamente, que a gente não faz ideia de quem seja hoje, por causa do véu do esquecimento. Não é assim? Quando a gente reencarna, a gente não veste esse véu do esquecimento, que a gente não se lembra do que a gente fez ou aprontou nas vidas passadas. Então a gente tem certeza que a nossa família desencarnada, espiritual, é um número bem maior. E ele continua, que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, que é o mundo espiritual, novamente se reúnem
como amigos que voltam de uma viagem. Olha que legal, eu adoro esse finalzinho, que se reúne como se voltasse de uma viagem. E a encarnação é isso. É o que eu costumo brincar sempre, né? Às vezes o seu filho, sua filha, um amigo, vai e fala assim: mãe, eu vou fazer um curso em São Paulo. Ela monta aqui no ônibus, no avião, seja o que for, vai para São Paulo, faz o curso. Lá ela não vai ter, ela vai desenvolver amizades, vai ter muitas alegrias, talvez algumas tristezas, alguns desequilíbrios, que nem todo mundo vai gostar dela, não é assim? Nem todo mundo gosta da gente, isso é verdade, né? Ela volta com uma bagagem de conhecimento, porque ela estudou muito, ela aprendeu, ela buscou aquilo, mas volta também na bagagem com o coração às vezes dolorido por umas questões e muito feliz por outras, não é assim que funciona? A encarnação é isso. A gente vem para a Terra reencarnando num corpo físico na ideia de nos elevar através das provas das virtudes. Só que a gente é teimoso, a gente não gosta de estudar aqui na Terra. Poucos gostam de estudar na escola física, né? E uma minoria menor ainda de fazer as provas espirituais. A gente ainda teima em vir, né, viver a vida encarnado, buscando exclusivamente, ou quase que na sua totalidade, a matéria. Né? E esse é o nosso grande desafio. Encontrar um equilíbrio entre a matéria e entre o espírito. Porque veja bem, quando você voltar do seu curso, que é a encarnação, quando a sua família espiritual te receber, se Deus quiser, né? Se tiver elevação e merecimento para isso, você pensou que beleza que vai ser? Todo mundo esperando? Fala, ah, beleza, nem passou no umbral, já vem direto para o nosso lar, rapaz, isso é santo mesmo, né? É o nosso sonho, né? Já ir direto. E se alguém dormir aqui, não vai não, tá? Se dormir durante o palestra, não é, Lúcio? Se dormir na palestra, pai, nosso lar já fecha as portas na hora. Então vamos ficar acordados. Então, é uma viagem que nós estamos fazendo aqui. E aí fica a pergunta: se você desencarnar, se não, nós vamos. Quando? Você leva carro, casa, dinheiro, não leva nem o corpo. Nem o corpo a gente fala que é nosso, né? Meu corpo, meu filho, meu marido. Cuidado, que esse excesso de apego vai obsidiar seu marido depois aí. Vai puxar o pé do seu filho meia-noite e 3 horas da manhã, que é os horários que dá mais problema, né? 3 horas da manhã no relógio, arrepia tudo, não é assim? Pelo amor de Deus, parece piada, mas é verdadeiro. Um amor mal canalizado, ele se torna obsessão. Então vamos começar a abrir as mãos de tudo agora, né? Está a minha casa, está meu carro, está a minha esposa, estão meus filhos, nada é meu, tudo empréstimo de Deus. Estava estudando isso ontem em casa, no Evangelho lá na minha casa, falando justamente isso, que os bens que nós temos são empréstimos de Deus, nada é nosso, nada é nosso, né? O que é nosso? O Espírito, que somos nós em essência. Então trabalha as virtudes, trabalha o conhecimento. Quer uma dica? Começou a dar 50, 60, 70 anos, a maioria das pessoas começa a ficar assim: não estou servindo para mais nada, né? É uma depressão que atinge essa faixa etária, né? Quanto mais alta, 80, 90 anos. A minha avó, ela desencarnou com 95 anos. Nos últimos 2, 3 anos, eu chegava na casa dela para visitar ela. E aí, vó, como é que você está? Ela, meu filho, estou doida para ir embora. Não sirvo mais nada aqui, estou fazendo nada. Olha só. Mas por quê? Estava acostumado com a vida ativa. Trabalhar, correr para lá e para cá, fazer comida, atender um monte de filho, não sei o quê, né? Aí vai caindo a rotina, vai caindo, ela se vê sozinha, o corpo mais debilitado. Aí vai a dica: o espírito é imortal. Eu tenho 70, 80, 90 anos. Não interessa. Faça um curso de línguas, faça um curso de instrumento musical, faça um curso de qualquer coisa. Busque o conhecimento, leia um livro, né? Seja produtivo, produza. Tem um palestrante que falou lá na Celuz para nós,
e ele falou que conheceu uma senhora que com 92 anos se matriculou no curso de Esperanto. Esperanto é uma língua, né? Muito divulgada no meio espírita. E aí uma pessoa, sempre tem uma pessoa, né? Sempre tem uma pessoa. Chegou para ela e falou assim, nossa, mas com 92 anos mesmo que você vai? Pensou assim, já está mais parado que bacana. Ela falou, lógico que eu vou matricular, velho. Pelo menos eu iniciei a aprender Esperanto nessa vida. Por que às vezes nasce aí uns menininhos com 5 anos de idade, senta no piano e toca piano? Vontade de dar um tapa na orelha dele, né? A gente fica pelejando para aprender a botar a mão naquelas teclas, os menininhos tocando, que beleza. É conhecimento de outra vida. Crianças que falam várias línguas, eu mal falo português. Conhecimento de outras vidas. Então, aprenda, se esforce, absorva conhecimento até o último segundo de vida encarnada. Porque o Espírito vai reter esse conhecimento. E quando você voltar, você já vai ter uma maior tranquilidade e facilidade para qualquer dos campos que você estudou aqui. Já ouviram o caso de pessoas que formam em faculdade com 70 e tantos, 80 anos? Poxa, que bacana, cara. Por mais que ele, de repente, né, nessa encarnação, não possa exercer, com certeza na outra ele já vai ter uma facilidade muito maior. Todos nós conhecemos pessoas que têm facilidades sem justificativa, né? Seja para a questão intelectual, pessoas muito inteligentes, mas que fizeram pouco esforço nessa vida para ser assim. Pessoas que têm um dom para música, para outras questões, né? Ou não? E cada um traz seu dom também para a doutrina espírita. Né? O dia que me botaram na frente de uma plateia para falar, o primeiro dia eu quase desmanchei no chão de tanto tremer, né? Fica nervoso com uma beleza. Aí na segunda vez você treme menos, na terceira menos, na quarta depois fica sem vergonha e começa a falar para todo mundo sem problema nenhum, né? Mas eu já não tenho a facilidade de evangelizar crianças. Não tenho, não trouxe essa facilidade. Por isso que eu gosto de aplaudir a todos, né? Tem os passistas, tem o pessoal da reunião mediúnica, os médios em si. Nossa, é tanta oportunidade que tem de trabalho e cada um traz no seu coração uma disponibilidade qualquer para qualquer uma dessas áreas. E todos são muito importantes, não é verdade? Pensa se não tivesse evangelizado aqui. Pensa se não tivesse os passistas. Né? Enfim, vamos seguir? Ele coloca para nós aqui, porém agora no item 23, no mesmo capítulo 4, tá? Dizendo que duráveis somente o são as afeições espirituais. Eu não acabei de falar isso? Que quando a gente ama verdadeiramente, é espiritual? Que na ausência do corpo eu continuo amando da mesma forma? E ele complementa, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então, se a minha afeição, a minha afinidade é pela carne, naturalmente, quando ela se extinguir, acabou a afeição. E a gente sabe que existem muitos relacionamentos em cima disso. Não só da aparência física, mas às vezes das possibilidades, do poder e de uma série de questões. Isso não é amor verdadeiro. O amor é do espírito. Perfeito? Com a pluralidade das existências, vidas e vidas que a gente tem, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Olha que legal, a gente saber que a gente não se separa da vovó que já foi, do pai, da mãe, do tio, do filho, né? Hoje ainda, pela dificuldade que nós temos da percepção do mundo espiritual, né? Vou falar generalizado porque são pontuais os médiuns que têm essa capacidade, facilidade de perceber o mundo espiritual, não é assim? A grande massa não tem. E aí, qual o recurso que eu vou ter? A prece. Ah, Bruno, mas eu não sou médium, mas não tem que ser médium para fazer uma prece e atingir o coração de que você ama. Você pode pedir para que entregue um abraço, né? Uma flor, um carinho. Está cozinhando? Lembrou da pessoa que vocês faziam aquele prato juntos? Fala com ela. Olha só, estou cozinhando aquele prato que a gente gostava, hein? Só que agora eu vou comer, você não vai. Não é assim? Brinca com ela, com ele. Porque o que mudou? Nada, é só a ausência do corpo. E se a sua filha for fazer a viagem para São Paulo, não vai ser a mesma coisa? O corpo dela também não está ali. A diferença é que tem o WhatsApp, né? Dá para você falar. Mas daqui a pouco vai ter o WhatsApp nuvem, fica tranquilo.
uma questão aí de o quê? Umas 5 ou 10 encarnações aí, né? Vai aparecer um ato nuvem para nós aí. Tomara que a gente esteja por aqui. Né? A gente tem que merecer para a gente continuar aqui, senão não vamos rapar fora daqui. Bem antes, né? Hein? Bem antes. Bem antes, né? Aí. Vou pegar um carinho dessa água para mim aqui, gente. Então, deixa eu seguir aqui. Ah, essa parte é muito legal, ó. Eu fui agora lá no capítulo 14, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Olha que bacana. A frase é a seguinte, olha o texto, que bacana. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, quando você tem um bebê, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Não falei que tinha no Evangelho? Eu nem lembrava que ela estava aqui na palestra. É essa frase que eu citei agora há pouquinho. No Evangelho, capítulo 14, item 9. Tá? Então nós seremos cobrados por Deus através da nossa consciência. O que nós fizemos dos filhos que foram confiados a nós? Aonde eu quero chegar com isso? É sim, aquele filho que você não se dá muito bem, você será cobrado. Ah, mas eu tinha uma certa diferença com ele, rapaz, mas a responsabilidade era sua de aprender a amar. Ele não te amou, é opção dele. Ame você. Isso é muito importante da gente refletir, né? Às vezes a gente fala assim, ah, Bruno, mas eu quero me aproximar da pessoa, mas ela não quer se aproximar de mim, aí você deleta ela da sua vida. Não, não é assim. Ela não quer se aproximar? Tudo bem, respeite, mas continue fazendo prece. Continue vibrando o seu amor por ela. Se você não consegue amar, continue pedindo a espiritualidade que os envolve em energia, né? Para que vocês cada vez mais consigam se aproximar de forma tranquila. E de tempo em tempo, gota a gota, por que não será possível? Vocês já pararam para ver quantas coisas a gente vive na nossa vida que às vezes a gente acha que não tem solução, que não tem saída, né? Já passaram por uma situação dessa? Você fala, meu Deus, não tem jeito, agora já era mesmo. E passou. Talvez isso, né, que está acontecendo, esse desequilíbrio no relacionamento, seja qual for, também vai passar. Mas que legal que você faça o seu máximo esforço para que isso aconteça. Porque nós precisamos lembrar sempre que a evolução, a transformação é de cada um. E ponto final. Bruno, mas eu amo meu filho de um jeito, não tem como você doar elevação para ele. Tem como você incentivar ele a estudar, tem como você dar bons exemplos, tem como você trazer para a palestra pública, para a evangelização, claro que tem, mas não tem como você transformar ele se ele não quiser. Vocês entendem isso? Vamos de novo lá no nosso lar. André Luiz desencarna, passa por um período numa zona purgatorial, todo mundo lembra do filme, né? E aí está ele lá no nosso lar, onde todo mundo quer ficar sentadinho na lagoa ouvindo piano. Aí a mãe dele, né, vem visitá-lo e fala, eu vim de uma esfera superior. Todo mundo, né, entendeu que ela veio de uma esfera superior. Ele pergunta, e meu pai? A mãe dele fala, ainda está sofrendo ainda, meu filho. Ah, mas era pai, mãe e filho. Não tinha que estar tudo juntinho? Lá no nosso lar, no Minha Casa, Minha Nuvem? Não estava. André Luiz, com a evolução dele, a capacidade de desenvolvimento dele, passou por aquele período de sofrimento, estava em nosso lar, que já é um presentão, né? A mãe estava numa esfera superior e o pai estava numa esfera inferior. Então, por mais que você ame seu filho, seu marido, aqueles que estão, né, ligados no laço consanguíneo ou não é garantia de continuarem a caminhada juntos, porque disso depende o esforço de cada um. Então, se você quer desencarnar e ir correndo para os braços daqueles que já se foram, né, evolua, se transforme, se melhore. Porque você fazendo o seu máximo esforço, você teoricamente aumenta a chance, isso não é uma regra, né?
de possivelmente conseguir sim ser recebido por alguém que você ama no mundo espiritual. Agora, se a gente se manter imantado às questões materiais, né, vibrando baixo, vibrando no desequilíbrio, é bem possível que a gente não consiga esse tipo de encontro. E todo mundo quer, não quer? O maior sonho nosso é desencarnar e a família tudo esperando a gente lá na porta do nosso lar, né? Igual o filme lá, quando a André Luiz volta, todo mundo aplaudindo, né? Quem dera que fosse assim, e tomara que seja, mas para que isso aconteça, tem que começar agora. Trabalhar, se doar, fazer diferente, engolir o orgulho, o egoísmo, que são chagas grandiosas em nossa vida, e plantar o bem, plantar o amor. E quando eu falo plantar o amor, não é amar quem te ama não, que isso é facinho, né? Fácil demais amar quem te ama, difícil é amar quem não te ama tão bem assim, não é? Você vira para a esposa e fala: amor, vamos comer uma pizza hoje? Ela: vamos. Você: nós amamos tanto, né? Que pizza? O que a gente vai ver de filme hoje? Vamos ver nosso lar hoje? Ela: não quero. Ela fala assim: eu não sei se eu amo tanto mais. Está discordando do filme? Não é assim? Claro que é uma brincadeira. Isso é fácil de ser contornado, não é verdade? Te negocia ele. Então tá, então hoje eu ver o seu, semana que vem a gente vai ver o meu então. Não é assim? Os casais tudo faz isso aí. Mas agora é difícil, é aquele camarada, aquela amiga de trabalho, que pensa totalmente diferente de você, né? Aí que está a dificuldade. Mas é possível, não é? Ou não? Parece que não é, mas é possível amar, é possível ser diferente, no sentido de tentar pregar o Evangelho diariamente, independente de onde você está, que é uma questão proposta pelo Cristo. Você viver no mundo sem ser do mundo, não é verdade? E aí, no item 9 agora, não, na verdade estou continuando no item 9, tá? Estou continuando aqui a leitura dele. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem que a vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Mães, abraçai os vossos filhos, que dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, a divina maternidade, ensinando os vossos filhos. Olha a recomendação do Evangelho em relação às mães e aos filhos. Ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Olha que legal. Está dizendo o seguinte: você tem um filho, claro que aqui ele falou a palavra filho, né? Mas a gente pode entender em qualquer aspecto, qualquer pessoa que a gente tem dificuldade nesse sentido. E ele faz um recado à mãe, que também é extenso ao pai, ou aquele que é tutor: ensinai os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Não está escrito aqui ficar rico, né? Ensinai os vossos filhos a ficar rico, a colecionar diplomas. Não está. Essa que é a questão. Esse que é o ponto importante da gente frisar bem. Bruno, mas então eu posso incentivar o meu filho a fazer uma faculdade? Claro que pode e deve, desde que exista o sentimento verdadeiro por trás daquela vontade. Mãe, eu quero ser médico. Nossa, que maravilha, coisa boa. Por que você quer ser médico, meu filho? Porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não, então não faz. Não faça. Tem que existir sentimento. Porque um médico formado que vê em cada uma cifra, ele vai te atender de forma automática. O que você tem? Tal. Não sei o que. Tal. Ele não vai enxergar o Luiz, a Maria, o José, o Antônio. Ele vai enxergar dinheiro. Agora, um médico que fez por amor é diferente. Vocês já tiveram a oportunidade de encontrar alguém dentro da medicina que fez por amor? O dinheiro é resultado da prestação de serviço normal. Só que ele te atende com amor. Ele pensa assim: eu preciso ter meios, através do conhecimento que me foi confiado pela faculdade, de minimizar a sua dor. Eu quero curar você.
Eu estou preocupado se eu vou receber X ou Y, se eu quero te curar. Eu já tive a oportunidade de conhecer casos de cirurgiões, de médicos que se negaram a atender porque não ganhariam o suficiente, que entenderiam que é o legal. Já pensou? Que vergonha. Então essa é a questão. Se o seu filho quer ser advogado, quer ser médico, quer ser padeiro, quer ser gari, não interessa. O que interessa é que ele faça de coração. Porque se ele fizer de coração, se ele entregar para aquilo, o retorno material vai ser uma consequência. Vocês já viram isso? Né? E às vezes nós somos assim. Normalmente nós buscamos muitas ilusões. Eu tenho falado isso em outra palestra, não vou aprofundar demais, senão nós vamos sair do tema, né? Mas eu tenho uma palestra que eu tenho falado sobre os valores materiais e espirituais. E eu sempre comento isso, a gente quer ficar rico, a gente quer ter fama, a gente quer ter poder. Para quê? Normalmente, se você estudar com calma, os móveis dessa vontade são o egoísmo. Eu quero ficar rico para quê? Nunca mais trabalhar. Né? Todo mundo se entrevistar. Você jogou na Mega Sena? Joguei. Se você ganhar na Mega Sena amanhã, o que você vai fazer? Mais nada da vida. Vou ficar à toa. Não é assim que o pessoal fala? É por isso que não ganha. Porque o trabalho é uma lei de Deus. E a gente sonha em ser rico para deixar de trabalhar. A gente quer quebrar a lei de Deus. Por isso que a gente não ganha. Eu quero ser famoso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente precisa ter cuidado com os motivos que nos levam a ter esse sentimento. Hoje em dia está na moda ser influencer, né? Digital. Você vira assim, ô Luiz, quantos seguidores você tem lá? Eu estou com 5 mil. Estou com 30 mil lá. Aí chega o outro, estou com 60. Rapaz, o que você fez para ter 60? E o outro com 1 milhão. Não é assim? Hoje existe uma guerra na internet, quem tem mais seguidor? Só que aí fica a pergunta, o que você tem influenciado? Porque nós não seremos responsabilizados pelo bem que a gente fizer? Claro, e a gente quer isso, né? A gente quer contar pontos positivos lá. Mas a gente vai ser responsabilizado pelo mal, pelo bem que a gente deixou de fazer também, não é assim? Se eu influencio pessoas a nutrir sentimentos de desequilíbrio, de vaidade, de luxúria, de ostentação, seja o que for, eu não estou levando pessoas para o mau caminho? Eu vou ser responsabilizado por isso. Então, queira ser um influenciador? Sim. Com 1 milhão de seguidores? Sim. Mas tratando o assunto com seriedade e levando algo de positivo às pessoas que você vai influenciar. Não precisa ser a doutrina espírita, é porque não vai dar muito seguidor, né? Infelizmente, é verdade. Tem uma palestrante, fala lá na casa para nós, ela fala, gente do céu, eu estou anos batalhando no YouTube, postando mensagens, a literatura da doutrina, é um trabalho fantástico. Ela falou, tem anos eu consegui 1000 seguidores. Aí tem umas pessoas que postam um vídeo correndo do lado da rua, vem aqui, tem 2 milhões. Está entendendo? Então que a gente não se preocupe em ser famoso, em ser poderoso, em ser conhecido, se a gente não for quebrar a barreira do egoísmo e nos doar para as pessoas. Porque senão a gente não vai encontrar a verdadeira destinação que é a nossa vida, que é a transformação, que é a evolução. Não é verdade? E aí, para a gente encerrar, que deu o nosso tempo, eu trago aqui uma mensagem, uma frase que está lá no Missionários da Luz, nos capítulos já citados, que diz o seguinte: o útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Então que nós saímos daqui cientes, né? Esclarecidos, que se por acaso eu tenha alguém, né? Que a gente não se dá muito bem, um certo desequilíbrio, uma certa distância, não busque entender o porquê do distanciamento. Busque, sim, as maiores forças através das preces para aprender a amar. Busque todo dia a chance de se aproximar. Coloque como meta de encarnação conseguir, de alguma forma, atingir e abraçar o coração dessa pessoa. Mesmo que você não consiga.
Mas se o seu esforço diário for realmente esse, né? Tentar se transformar e atingir aquele coração, você sim vai conseguir subir alguns degraus ali da sua evolução. Nós sabemos que somos reencarnacionistas, né? Se não der nessa vida, vai dar na outra, mas isso não é desculpa para não fazer agora. Tudo bem? Agora, se você já traz uma família de muito equilíbrio, de muito amor, de muita tranquilidade, abre o olho. Porque vem nora, vem genro, né? Vem um monte de gente por aí. Não é verdade? Vocês acharam que eu ia terminar assim, né? Nossa, faça várias preces para o céu, que vocês são ganhador da Mega Sena, né? Não, fica tranquilo que ainda tem muita chance ainda de vir prova. É o momento que vocês estão tendo de equilíbrio para se preparar, se fortalecer, para amanhã conseguir receber possíveis descontrolados na família. Não é verdade? Porque a gente sabe que sim, existe ovelha negra na família? Existe. Às vezes uma família equilibrada, né, que já tem ali esses princípios de buscar Jesus, da educação, dos bons princípios, que lugar melhor do que, né, essa família de equilíbrio colocar uma desequilibrada ali? É um monte de exemplo para ela aprender. Mas o contrário também existe. Às vezes é uma família toda torta, né, toda descompensada, e vem um naquele meio ali que também é o exemplo que é possível ser honesto, ser reto, buscar Jesus, não só estar no mundo, né? Se entregar ao mundo, buscar o equilíbrio, que é o nosso grande desafio. Tudo bem? O meu muito obrigado pela paciência de vocês, de me escutar nessa última hora. Eu espero que realmente a gente saia daqui com alguma dessas frases, né, estudadas, ecoando em nossas mentes, e que mais? Que principalmente a gente saia daqui retendo a energia que a gente tanto absorveu, que a espiritualidade com certeza, né, ofereceu para nós aqui uma luz imensa, né, da misericórdia, do amor de Jesus, mas cabe a nós mantê-lo conosco. Agora está todo mundo aqui cheio de energia, né? Mas se virar ali a esquina e já ficar bravo com o trânsito, já está jogando fora a energia que a gente recebeu aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.